Caio, eu tenho uma confissão a fazer. E a confissão é sobre isso daqui. Eu sempre fui uma pessoa muito ligada à música, tanto a parte de escutar quanto a parte de produzir música. Dá pra perceber pelo tipo de conteúdo que eu tenho feito na internet pelos últimos anos. Isso, combinado pelo meu interesse por física, sempre me fez ir atrás de como funcionam as coisas da música. Desde o funcionamento do próprio som, né, a área de acústica, desde como é que os instrumentos funcionam, como é que eles produzem som e como é que você muda o tipo de som que eles fazem, e até o funcionamento de alguns equipamentos de som. Placas de som, teclados MIDI, esse tipo de coisa. E a confissão que eu tenho pra fazer é que eu nunca fui pesquisar como é que funciona um fone de ouvido. Eu sei que eles têm que de algum jeito transformar sinais elétricos em vibrações mecânicas que vão se tornar som, e eu suspeito que fones de ouvido, microfones e alto-falantes funcionem todos mais ou menos do mesmo jeito, mas eu não faço ideia. Então eu vou usar esse vídeo pra mostrar a minha jornada em direção à descoberta de como é que esse tipo de coisa funciona. Como toda pesquisa séria e respeitada, a gente começa jogando no Google pra ver o que a gente acha. Uma das primeiras paradas mais necessárias da nossa jornada é na história dos amplificadores ou das caixas de som, que são só fones de ouvido, só que bem grandes, como a gente tinha suspeitado. Os primeiros aparelhos que conseguiam transformar sinais elétricos em som estão ligados à história dos telefones. Inclusive o próprio Alexander Graham Bell foi um dos pioneiros nessa área. Ele colocou um aparelhinho que podia reproduzir a voz das pessoas que vinha pelo fio de telefone junto com o aparelhão dele. Mas foi só lá perto do começo do século XX que esses negócios começaram a funcionar mais ou menos do jeito que os nossos funcionam hoje em dia. O que eles faziam é usar o campo magnético gerado pela corrente que vinha do fio, né? Corrente é carga se mexendo, e carga se mexendo gera campo magnético, e esse campo magnético era usado para vibrar um eletroímã, que aí produzia o som, que não é nada mais nada menos que vibrações no ar. E isso já é bem próximo do que a gente tem hoje em dia nos alto-falantes atuais. Só que assim, claro que a gente foi melhorando as técnicas, a gente foi melhorando os materiais, e hoje em dia a gente tem alto-falantes e aparelhos que conseguem reproduzir muito mais fielmente o som que é mandado para eles. Mas assim, o som que é mandado para eles tem que virar sinal elétrico de algum jeito, né? Você tem que pegar o som e transformar em sinal elétrico para depois transformar esse sinal elétrico de volta em som. Ou seja, agora a gente tem que falar sobre microfones, que essencialmente são a mesma coisa, só que ao contrário. Porque assim, se a corrente, que são cargas em movimento, gera campo magnético e que faz vibrar um eletroímã, se a gente fizer esse eletroímã vibrar de algum outro jeito, ele pode gerar corrente elétrica. E é exatamente o que acontece em microfones. A sua voz ou qualquer outro som que você possa produzir com algum instrumento não é nada mais do que a vibração do ar. E essa vibração vai justamente mexer esse eletroímã que cria a corrente elétrica. É realmente o caminho inverso de um alto-falante. E um par de fone de ouvido também não é nada mais que dois alto-falantes pequenininhos colocados um do lado do outro. Mas tem duas coisas bem interessantes sobre esses negócios que eu tô aprendendo. A primeira é que qualquer microfone pode ser usado para produzir som e qualquer alto-falante pode ser usado para captar som. Claro, se você conseguir mexer bonitinho e configurar, eu não sei como é que você faria um negócio desse. Mas como eles funcionam com o mesmo princípio, só que ao contrário, deve ser possível. E a outra coisa muito interessante é, tipo, muito interessante mesmo. Olha só. Esses processos de funcionamento de alto-falante, de fone de ouvido, de microfone que eu falei, são usados realmente, tá? Só que não é o único processo, não é o único jeito de transformar som em sinal elétrico e sinal elétrico em som. O que acontece é que tem certos materiais, certos cristais, que por causa da sua estrutura cristalina, conseguem acumular carga elétrica através de pressão. Então, se você aplica estresse mecânico nesse tipo de cristal, que é chamado de cristal piezoelétrico, porque essa propriedade é chamada de piezoeletricidade, se você aplica estresse mecânico nesse negócio, ele vai gerar corrente. E se você aplica corrente nesse negócio, ele vai gerar estresse mecânico. Ou seja, você pode substituir aquele eletroímã e todo aquele negócio por um cristal piezoelétrico. E é isso que é usado em alguns aparelhos, tá? Inclusive alguns captadores de guitarra. Porque isso aqui também, você tá mexendo metal, porque essas cordas são de metal, você tá mexendo metal e tem um ímã aqui captando essa vibração e ele transforma essa vibração em sinal elétrico. Então, na verdade, isso aqui também funciona como pequenos microfonezinhos. Só que tem algumas guitarras, e aí deve ter também microfones, com certeza tem microfones que funcionam desse jeito, que em vez de ter eletroímãs e essas coisas todas que a gente já falou, tem cristais piezoelétricos. Porque eles vão transformar a corrente que passa em som, porque eles vão vibrar, eles vão gerar vibração, vão fazer som, e eles também podem transformar vibrações de som, vibrações mecânicas, em eletricidade. Detalhe a mais, os cristais piezoelétricos também são usados em relógios. Quando você aplica uma voltagem num cristal de quartzo, por exemplo, ele tem uma frequência natural, que é muito certinha, muito regular. E aí, se você colocar um cristal de quartzo desse num relógio, por exemplo, ele vai ser super preciso.
Enfim, é esse tipo de coisa que a gente descobre quando a gente vai atrás de tentar entender como é que as coisas funcionam. Eu, como pessoa curiosa, faço isso meio que regularmente. E eu queria mostrar aqui o processo de ir pesquisar e ir descobrir como é que funciona algum fenômeno do universo. Afinal, é assim que a minha curiosidade se manifesta. E o que é isso aqui se não uma locomotiva universal da curiosidade? Enfim, tô feliz por esse vídeo, tô feliz por essas descobertas e tô feliz de compartilhar essas descobertas com você, Caio. Até o próximo vídeo.